Pai Senhor Jesus, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é muito falado, mas também muitas vezes ignorado. Claro que não é por todos, graças a Deus por isso. Então nós vamos ler aqui, vou começar em Êxodo 20, do 1 ao 17, tá? É acerca dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Aqui, gente, ó, não terás outros deuses. A gente sabe que Deus só existe um, né? Então aqui quando Deus deu os mandamentos, as ordenanças aqui para Moisés, ele está deixando bem claro que lá no Novo Testamento fala assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, tá? Então essa parte no Novo Testamento, ela está assim, ela está distribuída nos evangelhos, né? Não tá assim aqui diretamente como tá sucessivamente, um após o outro, mas está no Novo Testamento. Como a gente já estava falando nos vídeos anteriores, o Senhor Jesus, ele transformou a lei na graça, mas ele não aniquilou a lei, né? Então vamos lá. Aí aqui, ó, não, que ele diz aqui: não se encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui tá falando, né, que o Senhor, ele é Deus de geração em geração. Então, ele visita a maldade dos pais nos filhos, de geração em geração, porque ele é imutável, né? Os preceitos do Senhor é imutável. Então, ele não quer que adore nada, nem nos céus, nem na terra, nem abaixo, né, das águas. Adore nada, dê nome a nada como um Deus digno de adoração, a não ser a Ele. Amém? Mas, ele diz que aqui, ó, ele é zeloso e faz misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os que amam o Senhor, ele é misericordioso, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aí vamos lá. O que é falar o nome do Senhor em vão? A gente fala assim: ai meu Deus, você fala o nome de Deus em vão. Ou então, Deus me livre. Um bordão, né? Tipo, virou um bordão. É isso que o Senhor está dizendo aqui? Tomar o nome dele em vão? Não, gente, o Senhor, ele ama quando a gente, mesmo que seja assim, por costume, de maneira inconsciente, ele ama que a gente fale o nome dele, que ele lembre, que a gente lembre dele, né? Faça memória dele. Aqui, tomar o nome de Deus em vão é tipo assim, honrar ele com o lábio, mas o coração tá longe dele. Fala dele, que a gente já vai entrar nos assuntos anteriores. Fala, prega, mas não dá testemunho daquilo, né? Fala uma coisa e vive outra, né? Então, não mostra na vida, no viver, na caminhada, no dia a dia, o testemunho, né, de quem fala do Senhor. Então, falar do Senhor em vão é tipo, tá falando dele, mas não honra, não obedece, não teme, não cumpre aquilo que é a vontade dele, os princípios dele. É sobre isso. Vamos lá. Esse daqui, gente, ó, vou dar uma ênfase aqui, tá? Porque esse aqui é bem complexo, tá? Ó, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí até hoje ainda traz um pouquinho de, vamos colocar aí, de confusão e um pouquinho de dúvida, né, sobre o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Aqui, quando o Senhor fala do sábado, eu vou ler aqui para vocês terem entendimento mais ou menos. Eu vou voltar aqui em Gênesis, tá? Ó, Gênesis 2. Eu vou ler do 1 ao 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí aqui a gente vai falar. Aqui o Senhor está pronunciando o 7º dia como sábado. Ele está pronunciando como 7º dia, né? Que ele abençoou e santificou, né? Aí a gente vai entrar assim. Mas sábado, se o Senhor falou do sábado para santificar, então no sábado a gente não pode fazer nada? Nós vamos ter essa resposta, tá? Peguei algumas referências aqui. Eu vou ler aqui no Novo Testamento, em Mateus. Ó, Mateus 12. Eu vou ler o versículo 1, 2, o 6 e o 7 e 8, só para dar uma ênfase, tá? Ó, o título é Jesus é o Senhor do Sábado, já diz tudo. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem que não é lícito fazer um sábado. Versículo 6. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, que é o Senhor Jesus falando. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Nossa, gente, essa resposta aqui já está dizendo tudo, uma resposta maravilhosa, né? Os discípulos estavam colhendo porque estavam com fome, era uma necessidade. Eles não estavam com intenção proposital de desobedecer um mandamento, de desrespeitar ou desprezar um mandamento, algo que veio de Deus. Ali eles estavam necessitados, precisando se alimentar. E o Senhor Jesus permitiu, né? Porque até no sábado ele é Senhor. Mas os fariseus, como eu disse anteriormente, religiosos, né? Adorava julgar, só usava os mandamentos, aqueles que usam a palavra de Deus só para aquilo que convém, né? Para julgar, para condenar, para acusar, né? Só para os seus princípios, para os seus deleites, para os seus preceitos, né? Faz a palavra girar em volta do umbiguinho dele, sabe? E o que tem que fazer, que guardar, não guarda, não faz, né? Então só os hipócritas, né? Não tem como não falar, né? Então veja só, e o Senhor falou aqui, ó, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ele é maior, ele está falando que ele era maior. O Senhor Jesus, Filho de Deus, ele estava ali por envio de Deus Pai, né? Ele estava vindo trazer o refrigério, estava vindo trazer a graça, a misericórdia, o perdão, o amor, né? Por isso que ele está falando aqui, misericórdia eu quero, nem sacrifício. Se vocês soubessem o que é isso, vocês não condenariam o inocente. Que a pessoa está ali colhendo para se alimentar por inocência, ela não está na intenção de ferir um princípio, de transgredir um princípio, né? Vamos dar continuidade, tem mais. Assim, porque o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Ele é Senhor, ele sabe o que ele está fazendo, né? É como se, vamos dizer aí, o dono de uma empresa deixasse uma ordenança para o gerente, né? E aí o que acontece? Enquanto o dono não tá, o gerente vai e cuida, né? Ele cuida ali, mas ele tem uns limites dado pelo o senhor dele, pelo patrão dele, né? Mas se ele der alguma permissividade ali, que alguém chegar nele e falar assim, ó, mas se eu saiba, o patrão, ele não permite isso. Mas o patrão deixou ele como autoridade. Então, se ele tá vendo que aquilo é melhor, o patrão não se encontra no momento e ele precisa fazer aquilo, ele vai permitir fazer. Desde que não prejudique ali, entendeu?
a empresa não traga dano, prejuízo para o seu patrão, para o proprietário, para o dono. É mais ou menos isso, amém? Agora nós vamos aqui ainda no sábado, tá? Nós vamos em Marcos 2, 27 e 28. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui em Marcos, tá, gente? Ó. E disse-lhes, aqui é o Senhor falando, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Que aqui, Deus, ele fez, no sexto dia, ele fez o homem. Ele encerrou todas as obras que ele tinha que fazer aqui, né? No sexto dia. No sétimo ele descansou. Então ele estava dando ali o direito de um dia de descanso. Já imaginou numa empresa se o funcionário trabalhasse de domingo a domingo sem uma folga, sem um dia de descanso? Gente, o que seria? Então aqui já conta com as misericórdias, né? E Deus já sabia que se ele já tinha falado, né? Que trabalhará o homem logo depois, né? Do pecado de Eva e Adão, que o homem trabalharia e comeria do próprio suor, ou seja, ele já sabia que ia precisar de um dia de descanso, né? Que Deus já sabe o agora e o porvir, o Senhor já sabe lá na frente, ele vê muito além, né? Então, o que acontece? Aí tá aqui, ele fez o sábado por causa do homem, não, foi feito por causa do homem, não o homem, não o sábado por causa do homem, né? Então, vamos repetir aqui. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem também no sábado é Senhor. Então, aqui está falando de um dia de descanso. Aí tem um dia de descanso. Aí também fala da santificação. Sábado para santificação. Se você pode tirar um dia, mesmo que seja o seu dia de folga, para estar na casa do Senhor, para adorar. Como eu já disse, né, no vídeo anterior, a gente sai da nossa zona de conforto aqui do nosso lar e vai ofertar ao Senhor nossos corpos, né, em sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. E lá, né, adorar o Senhor na casa dele, no templo dele. Dispor aquele dia, se ofertar ao Senhor para adorar ele na casa dele. A gente pode fazer isso em nossa casa, sempre tem que fazer. Nosso lar tem que ser uma extensão, né, da casa do Senhor, né? Nosso lar, nossa vida, né? Nós somos igreja, né? Mas dedicar esse dia ao Senhor e adorar o Senhor na casa dele e dar continuidade no dia a dia, na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, escola, faculdade, com o nosso testemunho, né? Agora nós vamos para Lucas 14. Vocês entenderam mais ou menos aqui o sábado, gente? Porque o sábado, o significado do sábado para o Senhor é cessar, descansar, parar, tá? Esse é o significado do sábado. É o direito que ele dá a todos um dia de descanso e onde a gente tem um dia para ofertar ele em condição de ir para casa dele, o nosso lar, né, a nossa vida. Agora nós vamos, falei Lucas, né? Lucas 14, do 1 ao 6. Aqui, gente, também foi um episódio no sábado, tá? A cura de um hidrópico. Lucas 14. Aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Como sempre, procurando ocasião com o Senhor Jesus, os fariseus, para trazer acusação. Como sempre. E eis que isso cegava eles, a religiosidade deles, o julgamento, a hipocrisia cegava tanto eles, que eles não conseguiam entender que o Senhor Jesus era o Deus Filho, o Filho de Deus enviado por ele, para fazer aquilo que ele achava que era melhor, para exercer a misericórdia, a compaixão.
Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, ele os estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Hidrópico, gente, ele sofria de um inchaço no corpo, né, generalizado. Era uma enfermidade, uma doença. Pode-se dizer que hoje seria até uma obesidade mórbida, né? Uma enfermidade que traz inchaço, né? Ele tinha todo o corpo aqui inchado. Era uma enfermidade, né? Que o Senhor considerou a necessidade de uma cura. Era algo grave, né? E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo num poço em dia de sábado, jumento ou boi, o não tire logo? E não lhe podiam replicar sobre isso. Olha só, gente. A pessoa estava enferma. Poderia até morrer com a enfermidade. O Senhor não ia curar porque era um sábado. Onde é que estava o amor e a misericórdia e a compaixão a uma vida? O Senhor sabendo que podia curar. Aí o Senhor foi, provou, testou eles com uma coisa que eles eram materialista, apegado aos bichos dele, a coisas materiais, que se caísse num poço eles não iam pegar, porque era no sábado. O Senhor já sabia que lógico que ia. Então eles não tripudiaram o Senhor, né? Não tinha resposta, né? Como não tiveram lá no apedrejamento da mulher adúltera, né? Então, o Senhor, gente, já pensou, ó, um hospital. Se o hospital ou um médico não pudesse curar no sábado, quantas pessoas morreriam de doenças ou acidentes, tentativas de assassinatos e tantas outras coisas? Já imaginou se nos hospitais os médicos não curassem? Já pensou se o pai de família não pudesse trabalhar numa empresa que trabalha-se no sábado, ele só arrumou uma vaga onde ele se encaixasse, ou encaixasse o perfil dele numa empresa que trabalha no sábado? Ele precisando levar o pão para a mesa, o sustento para a família, e ele não pudesse trabalhar porque é um sábado? Como é que ia ser a vida desse cidadão, da família dele, sem o alimento, sem o pão, sem ter como pagar suas contas, seu aluguel? Então, aqui o Senhor está falando de algo que não é proposital, não é para ferir os princípios. Aqui é algo que é necessário. Não está fazendo como inocente. Não tem por que condenar o inocente, sendo que é uma necessidade. Não está fazendo para ferir os princípios, não está fazendo de propósito para desprezar os mandamentos. É uma necessidade. Precisa trabalhar, precisa se alimentar, precisa levar o alimento para a mesa, para a família, né? O enfermo precisa ser curado. Então, gente, são necessidades que o Senhor Jesus, ele exerce a misericórdia e a compaixão. O Senhor Jesus não aniquilou a lei, ele não desprezou o mandamento, ele é Senhor do sábado. Então, quando é uma necessidade, ele vê, ele sabe, ele conhece. Deus conhece o coração, a necessidade de cada um. Quando a pessoa está na intenção de transgredir, na intenção de desobedecer, na intenção de ferir princípio, de desprezar a palavra de Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração e os pensamentos de cada um de nós. Amém? Então é isso aqui, o sábado, né? Vamos lá. Onde mais nós temos que ir nesse assunto? Vamos ver. Falando dos mandamentos, né? Aí os mandamentos, eles estão, como eu já disse, está distribuído nos evangelhos. Eu anotei alguns aqui. Vamos colocar aqui no Novo Testamento, né? Mateus 5. Vamos ver aqui. Mateus 5, 21 e 22. Aí. Mateus 5. Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui. Aqui, 21 e 22.
Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raça será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Olha só, lá estava não matarás fisicamente, né? Aqui, se a pessoa se irritar, tiver ódio do seu irmão, desejar o mal ali, o Senhor não aceita nem a oferta dele. Olha só, falar do rancor, da mágoa, né? Já é considerado um homicídio, né? Tá vendo que tá no Novo Testamento? Os mandamentos? Agora vamos lá? Que é tudo na palavra, tá, gente? Pra não deixar dúvida. Tem algumas pessoas que são afoitas. Ah, mas você no Velho Testamento e no Novo. Tem, gente, lê a Bíblia, por favor. Lê buscando o Senhor, lê com entendimento. Busca o Espírito Santo, o Senhor dá o entendimento da palavra. Amém? Mateus 5, 27, 28, acredito que eu já... Deixa eu ver. Aqui, Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 27 e 28. Lá, se um homem casado ou uma mulher casada se envolvesse fisicamente com outro ou com outra, era adultério. Aqui, só de cobiçar no coração, a gente tá no Novo Testamento, os mandamentos, tá? Não adulterarás. Cobiçar no seu coração, desejar no seu coração, no seu pensamento, a mulher ou o marido, o próximo, já cometeu adultério. Então, se você tá fazendo isso daí, se arrepende, peça perdão ao Senhor e não faça mais. Amém? Mandamento. Tá? Agora nós vamos para Mateus 19. Mateus 19, 18 e 19. Mateus capítulo 19, versículo 18, 19. Aqui. E disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento, que é o Senhor Jesus trazendo. Aqui ele tá falando para aquele jovem, né? Jovem de qualidade, olha só, não era qualquer jovem. Ele guardava desde a infância todos os mandamentos do Senhor. Aquele, sabe, que não largou as coisas materiais, as riquezas, onde estava o coração dele pelo aquilo que é eterno, que é espiritual, tipo isso. Tá aqui. Os mandamentos do Senhor foi trazido para aqui. Tá vendo? Então, gente, o Senhor não aniquilou a lei, ele não desprezou, né, ali a lei de Moisés, os mandamentos. Ele não fez nada disso, né? Então, a gente tem que buscar orar ao Senhor, buscar ali o entendimento do Senhor, porque senão você vai viver acrescentando pecado a pecado, transgredindo o tempo todo e esquecendo que o Senhor Jesus é Senhor, que Deus é Deus e não muda, que os princípios de Deus são imutáveis, né? Que o Senhor zela e vela pela palavra dele para que se cumpra, para que nenhuma palavra dele caia no chão. Ó, quer ver um... Não, eu vou deixar para entrar futuramente nesse assunto. É um tópico que eu separei aqui, mas não vou deixar para agora não, tá? Então aqui, para encerrar, tá? Essa parte dos mandamentos sobre o Senhor Jesus como Senhor, sábado, enfim. Vou ler aqui para vocês aos Hebreus, capítulo 3. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Pelo que, irmãos, Hebreus capítulo 3, tá? Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que constituiu, como também o que foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem
aquele que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Amém? O Senhor Jesus, ele é superior a Moisés. Ele está falando que se Moisés teve honra, ele é digno de muito mais honra. Se Moisés foi fiel, ele é filho de Deus. Então ele sabe o que ele faz. Então aqui, quando ele está falando que ele também é Senhor do sábado, aqui é para exercer, está falando da misericórdia e compaixão. Não é que a gente tem que transgredir a palavra de Deus, os princípios de Deus, desobedecer. O que ele está falando? Ó? O perigo da incredulidade e desobediência. Não pode confundir a graça, tem muita gente confundindo a graça com permissividade para cometer atrocidades no meio. Gente, aqui é povo de Deus. O povo de Deus tem que fazer a diferença aqui na terra. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós vamos para preparar o caminho para aqueles que ainda vão conhecer o Senhor, aqueles que ainda vão vir. Nós temos que dar bom exemplo, bom testemunho. A gente tem que mostrar temor ao Senhor. Não é ferir no princípio, porque veio para o tempo da graça para fazer o que quer, cometer o que quer, falar o que quer. Não é assim. Então vamos temer a Deus. O princípio da sabedoria é temermos a Deus. Amém? Então é isso. O Senhor Jesus, ele é tão importante quanto Moisés, ele ainda é mais. Que aqui está falando a palavra dele, aqui, ó. Ele é mais. Se Moisés foi fiel e digno, ele é mais. E que essa glória, aqui, que ele está falando, ó. Então, portanto, ó, conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O Senhor Jesus, Filho de Deus, ele amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito para todos que nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio, sim, trazer a graça para nos trazer o perdão, a salvação, nos trazer a misericórdia, a compaixão, nos trazer cura, libertação, nos resgatar. Mas ele não veio para aniquilar a palavra de Deus, os princípios de Deus, não. Então não confunda a graça que o Senhor Jesus nos trouxe para transgredir e fazer o que você quer, não. Nem mesmo na presença do Senhor. Exceto aqueles que ainda não conheceram, não conhecem ainda, ou que vieram, mas estavam na ignorância quando cometeu tal erro, tal pecado. É diferente de nós que estamos aqui, conhecemos os princípios, conhecemos a palavra nós temos que viver ela, temos que ouvir, guardar e obedecer, caminhar na palavra, viver a palavra. Amém? Então é isso, gente. Termino por aqui. Espero que essa palavra edifique a vida de vocês, porque a minha edificou. Amém? Então, tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo com fé em Deus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.